área e por que você atrai pacientes que não têm condição de fazer o seu tratamento. Por que acontece isso? Porque quando ele faz sua consulta, você apresenta todo o diagnóstico, apresenta todo o plano, apresenta a transformação que ele vai fazer, passa o orçamento e ele fala, nossa, tá caro, eu não tenho condição. Aí você fica assim e fala, você tem condição de investir quanto? 10% desse valor, 20% desse valor. E aí? É frustrante, não é? Você, mesmo que você tenta parcelar, tenta fazer um jeito financeiro legal, a pessoa não fecha o tratamento. E aí o que acontece? Você acaba perdendo o seu tempo. O seu tempo que você podia dedicar em outro paciente ou fazendo outra atividade, você acaba perdendo. Porque esse paciente, ele não é para você. Por que acontece isso? Vou te falar. É uma falha no seu processo de venda. Pedro, o que é falha no processo de venda? Vamos entender isso aqui. Vou pegar alguns exemplos e você vai entender algo fundamental. Você, como dentista, é que escolhe os tipos de paciente que você quer vender. Você escolhe para quem você vai vender. Não o contrário. Não é o paciente que vai escolher para qual tratamento ele vai escolher ou qual dentista ele vai. E isso vale para qualquer área de negócio. Sempre as empresas escolhem o público que vai atender e não ao contrário. Pode parecer que não, pode parecer que a gente como consumidor que escolhe. Só que não. Empresas bem estruturadas, empresas que têm uma estratégia de marketing e vendas bem definido, elas que escolhem. Vou te dar um exemplo. Você vai lá no shopping, certo? Numa loja de marca bem cara de roupa. O que você vê na vitrine? Você vê uma vitrine muito bem arrumada, com os produtos lá. Você vê um design mais sofisticado. Na porta geralmente tem um segurança de terno. Quando você entra, tem uma musiquinha baixa de fundo, geralmente alguma música clássica. As atendentes estão super bem arrumadas, de social. Elas abordam você de uma forma. Por que é isso? Todo o design da loja é feito no espaçamento, não é abarrotado, não tem muita gente lá dentro. Por que você acha que é isso? Você acha que foi por acaso? Você acha que algum design falou vai ser assim porque é legal? Não, porque ela sabe, a loja, a empresa sabe o tipo de público que ela quer atingir e ela quer atrair gente que quer comprar. Pensa, na loja, lá no shopping tem muita gente indo e vindo e a loja está lá aberta. Ela quer que entre gente que vai ter potencial de compra. Ela quer ter gente que vai... Se um tênis custa 15 mil reais, ela quer atrair pessoas que vão lá para comprar um tênis de 15 mil reais. Ela não quer atrair gente que não tem essa condição. Mas como é que ela faz isso? Ela não pode expulsar o cliente, da mesma forma que você não pode expulsar o paciente. Mas ela se posiciona de uma forma que mostra como ela é. Por quê? Quando as pessoas passam, elas já imaginam. Nossa, essa loja é mais sofisticada, essa loja tem um segurança, as pessoas são mais arrumadas, olha aqui o estilo de produtos dela, e a pessoa inconscientemente fala, essa loja aqui não é para mim. Ao passo que outras pessoas falam, gostei, é isso que eu tô procurando, tá certo? E isso sem colocar o preço, ela não precisa colocar o preço na vitrine, muitas lojas não colocam o preço na vitrine, essas lojas mais caras, mais sofisticadas, nem colocam o preço na vitrine. Eu tô falando isso para você comparar com a odontologia que não pode divulgar o preço. Pega um exemplo também de carro. A gente pode pegar um Jaguar ou uma Porsche. Você não vê propaganda deles aí na TV. Também é difícil ver na internet. As lojas deles também são sofisticadas. Porque às vezes você não sabe nem quanto custa uma Porsche. Se você não acompanha carro, você não sabe. Mas no seu consciente você sabe que é caro. Bem mais caro que os outros carros. Por quê? É o posicionamento que a marca tem. Certo? É o posicionamento que ela tem. É onde ela divulga. É onde como ela interage com os seus potenciais compradores, certo? Um outro exemplo, vamos pegar uma loja popular, as Casas Bahia. Passa na frente de uma loja das Casas Bahia, você vai ver o que vai ter. Vai ter aqueles portões super abertos, vai ter geralmente alguém fazendo uma animação, vai ter aquele pessoal falando no microfone, fazendo algumas brincadeiras, vai ter balão, vai ter isso. Por quê? Porque é uma forma de atrair o público que ela quer, entendeu? Ela quer atrair esse público, então ela faz esse jeito de atrair o público, certo? Essas estratégias, esse posicionamento, essa forma de comunicação.
Entendeu a ideia? É como você se posiciona em relação à sua estrutura, à sua comunicação, à sua vestimenta, à sua localização, é que você vai atrair o público que você quer sem falar o preço. Entendeu? Aí você pode falar assim, Pedro, mas essas lojas são conhecidas, elas têm anos e anos. A minha clínica não, minha clínica ela é recente. Como é que eu faço isso? Não tem problema, você tem que começar seu posicionamento hoje. Você tem que avaliar o seguinte, você já tem desenhado quem que é seu público? Ou seu paciente ideal? Para quem que você quer vender e para quem que você não quer? É o primeiro ponto que você tem que avaliar. Então começa a pensar assim, para quem que eu vendo? Certo? Para quem que eu vendo? Qual problema eu resolvo dessa pessoa e ela tem que ter disposição de investir quanto? Se você trabalha com botox, com harmonização, é o seu forte, para quem que você vai vender e a pessoa tem que ter quanto para investir? Se você trabalha com implantes, se você trabalha com orto, enfim, você vai ter que entender que público é o seu para você conhecer bem. O primeiro ponto, entender muito bem o seu público. Segundo ponto, toda a parte de estrutura interna dentro da clínica, que é é o seu design interior, é a vestimenta sua, dos seus funcionários, certo? A sua fachada, a sua localização. Onde você está localizado? Você está localizado dentro de uma região mais nobre da cidade ou numa região mais afastada? É um outro ponto. A sua forma de comunicar. Onde você se comunica com os seus pacientes? Onde você quer atrair os seus pacientes? Você está usando uma linguagem deles, uma forma de comunicar com eles que está sendo assertivo, ou seja, eles estão entendendo? É um outro ponto, certo? Você está atendendo só convênio, particular ou os dois? É também uma outra forma, entendeu? Então você tem que analisar esses pontos para entender se tudo esses pontos, tudo isso que eu falei, faz sentido para o seu público ideal. Seu público ideal tem que olhar e falar assim, é aqui que eu tenho que ir, certo? Se você não tiver o seu público ideal definido e não sabe como que está aqui, você vai atrair gente que não vai ter condição de arcar com o seu tratamento. Você vai perder tempo fazendo um diagnóstico e a pessoa não tem condição, porque ela não tem. E aí você passa aquela impressão de não consigo, perdi meu tempo aqui, entendeu? Então o que você tem que fazer agora? Entenda, para quem que eu vendo? Pega o seu tratamento que você mais vende, pega assim, as pessoas que eu fechei o tratamento, quais são as características comuns dela? E elas são assim, assim, assim de comum, eu vou resolver esse problema, certo? E ela vai ter que investir a partir de tanto. Então ela tem que ter tanto para investir. Beleza. Aí a partir disso você vai analisar alguns pontos que essenciais. A sua estrutura interna e externa, a sua localização, a sua forma de comunicação, certo? Analisa primeiro esses 3 pontos que são fundamentais, tá certo? E aí você vai ter que analisar assim, será que todos esses pontos aqui estão conversando com o público que eu quero ter? Certo? Pensa sempre na analogia que eu falei para você da loja de roupa, a popular e a mais sofisticada, e da loja de carro, que também você pode ter a mais popular e a mais sofisticada. A mesma coisa da sua clínica. Se você é uma clínica que tem um posicionamento para alguns tratamentos mais caros, acima do mercado, você tem que atrair esse público. Então você tem que se posicionar para fazer isso. Tá certo? Você vai ver que você vai começar a fazer isso, você vai começar a qualificar melhor o seu público e principalmente a atrair pessoas que estão dispostas a investir no tratamento para resolver o problema delas. Tá bom? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Inscreva-se aqui no canal. E para você aprender a definir o seu público ideal, aprender a ter um posicionamento correto para você somente vender para o seu público qualificado, inscreva-se aqui no meu treinamento de vendas de processo comercial para clínicas odontológicas. O link está aqui na descrição. Tá bom, gente? Um abraço e até mais!